professor associado da Universidade Paulista. Tenho mestrado, residência e especialização em cirurgia maxilofacial. Sou membro da Associação Internacional de Cirurgianos Orais e Maxilofaciais, a IAOMS, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Maxilofacial e diretor do colégio na gestão de 2011 a 2015. Essas são minhas áreas de especialização. O tema que me foi proposto pelo Colégio Odontológico e pelo Dr. Christian foi remoção de tecidos blandos e tecidos duros, basicamente do setor anterior. Pero em Brasil nós temos os nossos colegas periodontistas que realizam esse tipo de atividade com tecidos blandos com muito mais habilidade e nossa experiência de nosso grupo, peço perdão, eu esqueci de falar do meu grupo, temos outros profissionais como Gabriel Pastore, Patrícia Radaik, Alexandre Prato e Juliana Campos, onde temos a oportunidade de trabalhar na universidade. Somos membros da O Foundation, que é uma instituição de estudos para cirurgia maxilofacial. Sou membro do Colégio Brasileiro, do Hospital 9 de Julho e essa é minha clínica privada. Perdão. E temos a possibilidade de realizar os procedimentos com muito mais experiência, com muito mais habilidade para o tratamento de pacientes com tecidos duros. E quando falamos de tecidos duros, precisamos falar dos câmbios, das trocas que este paciente tem a respeito de qualquer alteração que tenha nos maxilares em relação à deglutição, à disfunção da ATM, ao simplesmente mastigar, a qualquer alteração digestiva em virtude de não ter uma correta função da mastigação, de estabilidade de sua oclusão, e também alterações fonoaudiológicas que acarretam, que possam ocorrer com esses pacientes. Então, a etiologia da perda de massa óssea, temos alguns fatores que podemos fazer como fatores mecânicos, quando há um mau uso das próteses totais e com o passar do tempo, ao longo de anos, temos a reabsorção óssea desses pacientes que vem a acarretar uma má estabilidade dessa prótese após longos anos de uso, tornando essas próteses totalmente inadequadas e cada vez mais quando necessitamos trocar essas próteses há uma pressão, né, há um esforço maior nesses ossos alveolares, esses huesos alveolares, que possibilitam, que agravam, que acarretam uma maior reabsorção óssea desses pacientes. Com o uso, né, com o tempo prolongado de uso desses aparatos, dessas próteses, tornando esses defeitos de cavidade oral, com o passar do tempo, principalmente na segunda e terceira fase de geração desses pacientes, os pacientes com uma idade um pouquinho mais avançada, temos uma perda óssea significativa que necessita algum tipo de tratamento além simplesmente do uso das próteses totais. As próteses totais, elas não têm estabilidade, elas podem até ter uma pequena estabilidade, principalmente a prótese superior, por
ter aquela cobertura de resina em todo o palato, proporcionando uma maior estabilidade. As próteses no maxilar inferior, em la mandíbula, tiene, com o passar do tempo, uma perda significativa de estabilidade e necessitam de outros métodos de fixação para melhor estabilidade desse paciente do ponto de vista oclusivo. Eu peço desculpas se algum cirurgião mais experiente estiver na plateia e o tema que estou falando ser um pouquinho repetitivo, porém creio que numa plateia heterogênea com odontólogos generais e especialistas necessitamos ter uma apresentação horizontal, podendo não aprofundar muito nesse tema. Creio que tentarei cumprir o meu papel. Outros fatores que podemos colocar como fatores da etiologia da perda de massa óssea são os fatores biológicos. Basicamente, a qualidade óssea desses pacientes, fatores sistêmicos envolvidos, como osteoporose. Nós entendemos e sabemos que pacientes com idade bastante avançada têm problemas sistêmicos que dificultam e, em alguns casos, até impossibilitam a nossa atuação. Em relação à dieta, com o passar do tempo, esses pacientes cada vez mais têm o uso de alimentos mais blandos que dificultam o exercício correto da oclusão e o mantenimento desses dentes em seus rebordos. Enfermidades sistêmicas, das mais generais que podemos ter nesses pacientes, e também déficit de vascularização regional, possibilitando uma perda significativa de massa óssea. Também temos fatores anatômicos. Sabemos que a quantidade e forma do maxilar, principalmente os pacientes dólico-cefálicos ou braquicefálicos, têm diferenças significativas em seus rebordos alveolares. O paciente com face longa ou dólico facial, ele tem um rebordo anterior mais longo, um plano vertical mais volumoso. E os braquicefálicos, eles têm uma face mais curta, com um rebordo menos avolumado, com menos volume. A perda de hueso, a perdida de hueso alveolar pode se dar também através de trauma alveolar dental. O nosso paciente ele tem uma queda ou um acidente automobilístico e esta situação proporciona uma perda não só de dentes, mas também de hueso, o que dificulta a reabilitação desse paciente pós-tratamento deste trauma. As fraturas radiculares, também muitas vezes causadas por trauma, impossibilitam o mantenimento desses dentes na arcada e nos dá como alternativa a necessidade de reposição do ponto de vista funcional e estético desse dente perdido. Fracasso com cirurgias periapicais. Tudo bem? Fracassos com cirurgias periapicais. Pacientes que têm lesões em seu ápice dentário. Muitas vezes há uma reabsorção óssea desse local, impossibilitando uma correta estabilidade do ponto de vista de colocação dos implantes.
necessitas primeiramente procedimentos de enxertia óssea para proporcionarmos uma base óssea significativa para depois colocar os implantes. Extrações traumáticas. Quando temos pacientes que fazem seus procedimentos cirúrgicos com profissionais um pouco menos experientes e realizam estes procedimentos de forma intempestiva, de forma muito rápida, de forma não respeitando as técnicas cirúrgicas, e com isso proporciona traumas locais significativos do ponto de vista de perda óssea, com a utilização de osteotomias, de odontosecções para a extração desses dentes. E também fracasso com implantes, quando profissionais com menos experiência colocam implantes em regiões não adequadas e posteriormente há uma perda óssea nesses casos. Então, o trauma dentoalveolar, quando o paciente tem qualquer tipo de trauma, seja ele vertical ou horizontal, e temos uma fratura tanto da tábua óssea vestibular quanto da tábua óssea palatina, ou no caso dos inferiores, tábua óssea vestibular ou tábua óssea lingual, impossibilitando, que esse fragmento de osso possa permanecer em sua cavidade oral, e posteriormente não temos suporte ósseo para a colocação desses implantes. Necessitas então procedimentos de insertos para posteriormente pensar em sua reabilitação. Um caso clínico: fratura de la raiz. Quando temos algum trauma e há uma fratura, seja do ponto de vista longitudinal ou do ponto de vista horizontal, impossibilitando o mantenimento desse dente e consequentemente a reabsorção de osso em sua região apical, temos que volver o osso nessa região para depois pensarmos em sua reabilitação. Outras enfermidades periodontales, como grandes casos de periodontite e periogengivite, com muita quantidade de tártaro e retrações significativas que inviabilizam, que proporcionam uma reabsorção, que agravam uma reabsorção óssea de osso, e necessitamos, não temos o osso suficiente para a sua reabilitação. Em relação a fracasso com implantes, quando cirurgianos menos experientes colocam implantes não respeitando suas técnicas cirúrgicas e em suas posições adequadas para a posterior colocação das coronas, e temos uma significativa reabsorção de osso, impossibilitando uma estabilidade primária desses implantes, e também a resolução desse caso, o tratamento desse caso com os implantes. Fracasso também com implantes de outra geração. Temos esses implantes, os pacientes, as pessoas mais antigas conhecem antes do advento do professor Brånemark, através do seu conceito principal de osso-integração. Tínhamos implantes justa-ósseos que não proporcionavam uma estabilidade adequada dessas próteses,
e muitas vezes formava-se um tecido fibroso entre o implante justo ósseo e a parte de hueso, e consequentemente a médio e longo prazo teníamos uma reabsorção significativa desses pacientes, e essas próteses que ficavam como uma cela, elas através da reabsorção de osso, elas não tinham estabilidade em seus maxilares, necessitando sua remoção. Outros tipos de implantes são esses implantes agulhados, implantes que no passado alguns profissionais chegaram a utilizar para fixação das coronas, e esses implantes não tinham estabilidade adequada para a manutenção a longo prazo dessas próteses. Basicamente, as causas de tecidos e de hueso nas perdidas são malformações congênitas, onde o paciente tem algum tipo de malformação congênita, onde não temos uma formação adequada de hueso. Defeitos adquiridos basicamente através de trauma ou mesmo infecção, quando o paciente não tem uma saúde bucal adequada e a infecção tomou conta desse paciente, fazendo com que houvesse uma grande reabsorção óssea. Através também de neoplasias ou transtornos degenerativos ou de patologias, que estas proporcionam uma reabsorção óssea, e quando pensamos em la reabilitação com próteses, temos que primeiramente pensar na enxertia. Em relação às malformações congênitas, pacientes com lábio leporino ou pacientes fissurados, onde não tem o completo fechamento de sua pré-maxila, onde não temos hueso suficiente para poder reabilitar este paciente do ponto de vista funcional e estético. Primeiramente, se temos a ideia de reabilitar esse paciente com implantes e próteses, temos que pensar em proporcionar primeiramente uma estrutura huesa adequada para depois pensar em los implantes. É claro que se pensarmos em próteses adesivas nos dentes adjacentes, podemos fazer sem maiores problemas, porém com um resultado estético bastante prejudicado devido a esse tecido gengival não ter suporte de hueso. Através de patologias ou quistos, onde há grandes reabsorções ósseas, isto a médio e longo prazo, e quando pensamos em reabilitar esses pacientes, não temos suporte de hueso para poner os implantes. Outro caso de quisto, onde há uma reabsorção através, este é um quisto dentígero envolvendo o segundo premolar inferior, e teve uma grande reabsorção. Quando o paciente, nós não temos nenhum tipo de exame radiográfico, o paciente ele chega à sua clínica com o desejo de reabilitar, de colocar um implante ou colocar uma prótese naquela região, só que ele não sabe que abaixo daquela situação temos uma grande lesão, uma patologia que devemos primeiramente tratar adequadamente para depois pensar em sua reabilitação. Todos me compreendem? Estou me fazendo me entender? Sim?
Si tienes alguma dúvida, por favor, me interrompa e me pergunte. Só uma pergunta, uma curiosidade. Quem da plateia é especialista e quem são especialistas em implantes? Temos muitos cirurgiões generais. Quem são cirurgiões generais? Perfeito. Outros tipos de patologias temos como os tumores. Este é um queratocisto que a médio e longo prazo tem uma grande reabsorção e necessitamos primeiramente fazer uma ressecção desse tipo de patologia para depois pensarmos em colocar implantes nesta região. As patologias nos trazem como consequência problemas estruturais, problemas de perda óssea significativa e que necessitamos trabalhar duro em termos de enxerto para depois pensar em la reabilitação. Também temos as neoplasias malignas que vão até côndilo, tendo uma grande consequência. Necessitamos, muitas vezes o paciente nos procura com aquele desejo de reabilitar e através de um achado radiográfico descobrimos que o paciente tem uma grande patologia. Então ele vem para reabilitar do ponto de vista do implante e necessitamos reabilitá-lo, necessitamos curá-lo, necessitamos tratar esse paciente, porque ele tem uma patologia muito importante. Em termos de avaliação clínica, de evaluation clinic, necessitamos, através de um exame intraoral, associado sempre a um estudo protético e um estudo bastante minucioso, um estudo radiográfico, onde precisamos ter como nossa planificação o número de dentes que iremos poner nesses pacientes, a altura desses dentes. Muitas vezes esses pacientes ao longo do tempo têm uma perda da dimensão vertical e necessitamos restabelecer essa perda de dimensão, a longitude dos dentes, necessidade de agrupar as gengivas, as ênfias, as próteses. Muitas vezes esses pacientes necessitam, juntamente com solamente os dentes, e necessitam de ênfia artificial, de gengiva artificial, para restabelecer do ponto de vista estético. Relação com os dentes antagonistas, também necessitamos ter uma planificação em relação ao número de implantes, e isso temos espaços protéticos, espaços de próteses para respeitar, e precisamos ter uma planificação bastante minuciosa acerca desta situação. E a posição dos implantes. Temos sempre que pensar, quando temos algum paciente para reabilitar, do ponto de vista funcional e estético, precisamos pensar nessas coronas, nessas próteses que iremos fazer em cima dos implantes. A evolução, a avaliação clínica extraoral, com o câmbio da dimensão vertical, aquilo que já comentei, e a relação cêntrica, a relação de oclusão cêntrica desse paciente. Necessita verificar, em termos de falta de patologia na ATM, esse tono muscular, o tônus muscular desse paciente. Muitas vezes, pelo paciente não ter uma alimentação mais sólida devido à sua prótese total e não tem estabilidade, ele tem uma adaptação à sua dieta, tendo uma dieta mais
líquida pastosa e o tônus, a força muscular fica prejudicada com o passar do tempo. Cambiar a atitude dos lábios, se esses lábios estão hipotônicos, falta de apoio labial nesses pacientes, porque quando temos grandes reabsorção, principalmente em rebordo alveolar superior, com o passar do tempo, esta dimensão do ponto de vista antero-posterior, ela fica prejudicada, e do ponto de vista estético, como esse lábio superior não tem suporte de hueso, ele tem uma relação incorreta com o lábio inferior. E a linha de sorriso, se temos um paciente com uma linha de sorriso alta, média ou baixa. Dependendo da altura do sorriso desse paciente, temos que ter uma planificação em relação à prótese desses pacientes. Se temos a possibilidade ou não de colocar ências artificiais para resolver o problema do ponto de vista estético. Em relação a tecido ósseo, temos um receptor do implante e isso se dá de forma onde o enxerto seja livre nos câmbios morfológicos e tem qualquer tipo de possível infecção nesses casos. Quando o paciente não tem um rebordo alveolar suficientemente adequado para a colocação desses implantes, necessitamos fazer primeiramente injertos ósseos de áreas doadoras intra ou extraorais para depois pensar em sua reabilitação. E uma classificação desse paciente como ideal, onde precisamos ter sempre partir do pressuposto onde temos um paciente ideal para a colocação do implante. Se não temos suporte de hueso adequado, começamos nossa planificação de modo inadequado. Então, não podemos ter o desejo de ter um final do tratamento adequado se no início dessa planificação já temos um erro bastante grave, muito grave, que não temos suporte de hueso. Então, precisamos avaliar o volume de hueso disponível para a colocação desses implantes e isso basicamente se dá através de estudos radiográficos, de estudos tomográficos, onde temos a oportunidade de avaliar este paciente por completo. As radiografias nos permitem avaliar esse paciente em duas dimensões. As tomografias computadorizadas, eles avaliam o paciente do ponto de vista global, do ponto de vista nas três dimensões, tendo altura, espessura e profundidade de hueso disponível para a colocação desses implantes. Em relação às propriedades dos enxertos ósseos, temos basicamente três tipos diferentes, que são a osteogênese, a osteoindução e a osteocondução desses enxertos. Quando temos enxertos autógenos, temos osteogênese, que ocorre a síntese de um novo tecido ósseo, pelas células dessa superfície do enxerto no leito receptor, no leito. Osteoindução. O hueso novo se produz por las células da superfície do hueso fresco, cortical e esponjoso, e as células do leito receptor. E a osteocondução, ou osteocondução, ou osteocondutivo, quando se refere basicamente aos biomateriais que permitem utilizar a posição óssea
através do osso existente, que atua como uma estrutura óssea, um arcabouço ósseo para a formação, para a neoformação desse osso nessa região, para a possibilidade de implante. Em relação também às propriedades, temos critérios para o material de enxerto ideal. Basicamente, temos a capacidade de produzir osso através desse enxerto ideal, onde temos a osteogênese, o remodelado ósseo através da sua adaptação a esse leito receptor, o mantenimento com o osso imaturo no tempo de tratamento, a capacidade de estabilizar os implantes. Então, esse critério, o enxerto ideal necessita ter uma estabilidade para poder posteriormente estabilizar esse implante, esse enxerto se estabilizar no leito receptor, tendo uma perfeita agregação ao leito receptor, para depois poder pensarmos nos implantes. A capacidade de estabilizar, baixo risco de infecção, temos enxertos autógenos. Se tomarmos todos os cuidados necessários no tratamento e no procedimento cirúrgico, teremos sucesso e baixo índice de infecção. La fácil disponibilidade, onde podemos fazer procedimentos para a retirada desses enxertos, seja como área doadora a região intraoral ou mesmo a região extraoral. E barra antigenicidade. Isso acontece principalmente nos enxertos autógenos, e não conseguimos esse tipo de situação nos enxertos heterógenos através do banco de tecidos. Classificação dos enxertos, podemos classificar em 3 tipos, como autógenos, homógenos ou heterógenos. Os enxertos autógenos promovem a osteogênese e uma perfeita revascularização daquele leito receptor, promovendo uma perfeita integração entre o osso existente e o novo osso de enxerto ósseo. Temos nos enxertos autógenos ausência de rejeição, de rechaço e de enfermidade infecto-contagiosa. A morbidade, principalmente precisamos contar com essa situação, que os enxertos autógenos têm como desvantagem a morbidade da área donante. Os enxertos homógenos, basicamente, temos através de matrizes inorgânicas, proporcionando a osteoindução e o osteocondutivo. Facilmente podemos conseguir, solamente ir a um banco de tecidos, um banco de osso, e temos a quantidade necessária para esta reabilitação. Nosso grupo não tem uma experiência muito com banco de tecidos. Preferimos sempre realizar enxertos de osso com osso autógeno, até mesmo porque temos bastante facilidade, bastante habilidade de realizar essa retirada dessas áreas doadoras intra ou extraoral. Temos facilidade de levar o paciente para o centro cirúrgico, em um hospital, e remover uma quantidade suficiente para reabilitar uma maxila, uma mandíbula,
através de enxertos de hueso, enxertos ósseos, por exemplo, da crista anterior do osso ilíaco. O potencial desses enxertos homógeneos na verdade, é uma enfermidade infecto-contagiosa e a grande possibilidade de infecção. Não sabemos perfeitamente como esse osso desse banco de tecidos foi tratado. Então, temos essa possibilidade de uma enfermidade ou de uma infecção é muito grande. E, como vantagem, ao contrário dos enxertos autógenos, os enxertos homógeneos têm como vantagem não termos morbilidade da área donante, porque não retiramos esse enxerto do próprio paciente. Temos também a possibilidade de utilizar enxertos heterógenos, onde, através dos biomateriais, podemos ter hueso em bloco. Na verdade, é uma matriz orgânica, onde servirá como uma estrutura óssea, uma estrutura de matriz orgânica, uma estrutura para a formação de hueso. E através de hueso que chamamos de hueso liofilizado. Os biomateriais, eles têm basicamente duas propriedades, que são osteoindutivas, que ajudam a reparar esta região afetada, transformando células indiferenciadas mesenquimales em los osteoblastos. E também temos a propriedade de osteocondutivo, complemento da cavidade e orienta o tecido ósseo recém-formado, formando uma estrutura óssea nessa região. Esta é uma visão parcial de minha cidade, São Paulo. É uma grande avenida em São Paulo, chamada de Avenida Paulista. É um museu de arte de São Paulo, chamado MASP. E temos um grande número de pessoas vivendo nesta cidade, cerca de 15 milhões de pessoas. Em toda a grande São Paulo, temos cerca de 26 milhões de pessoas. Por isso, estou acostumado com o tráfego, situação que vocês também têm acá. Creio que o tráfego acá é pior, porque as pessoas não respeitam as pistas, não respeitam os semáforos, e creio que é um pouquinho pior que São Paulo, mas estou acostumado também com atrasos e com problemas com o tráfego. Podemos utilizar membranas biológicas reabsorvíveis ou não reabsorvíveis para a manutenção, para o mantenimento desses huesos, principalmente huesos particulados, naquele leito receptor. Então, ponemos o hueso ou biomateriais nos despechos e colocamos uma barreira mecânica, uma membrana biológica para o mantenimento daquele material na região. Então, tínhamos a possibilidade de colocação de implantes e uma reabsorção ou um defeito de hueso, onde colocamos biomaterial nesta região e membranas para a manutenção desse osso e formação posterior, possibilitando um maior volume de tecido blando na região e, consequentemente, poder reabilitar este paciente do ponto de vista funcional e estético. Ponemos materiais
particulados e depois a utilização de membranas para o mantenimento desses materiais em sua região. Em relação aos enxertos autógenos, situação que temos mais experiência, temos uma classificação de Moy e Palate que classificam esses enxertos como enxerto vinir, onlay, em cela e combinado. Vamos falar um pouquinho. Em relação aos enxertos ósseos autógenos, teremos a possibilidade, quando temos uma reabsorção do ponto de vista horizontal nestes rebordos e ponemos um bloco de hueso nesta região para posterior colocação dos implantes. Os enxertos onlay, quando temos perda vertical desses enxertos, desses rebordos, e temos a possibilidade de ter um ganho em altura desses rebordos. Esta situação é uma situação mais complicada porque temos um suporte vascular deficiente principalmente nas extremidades do enxerto. Não temos a possibilidade de um suporte sanguíneo nessa região, temos consequentemente uma maior reabsorção desses enxertos. E a possibilidade de conjugarmos e realizarmos os enxertos para ganho tanto em espessura quanto em altura. Podendo realizar enxertos do tipo vinir, onde temos extrações dentárias traumáticas e uma quantidade de hueso insuficiente para ponermos implantes acá. Então, começamos reabilitando esses pacientes, melhorando o suporte ósseo para a posterior colocação dos implantes. Outra possibilidade é o enxerto onlay, onde ganhamos em altura e temos a possibilidade de conjugar, podendo ganhar em espessura e em altura. Hacemos pequenos furos, pequenas perfurações nesses enxertos para permitir um maior aporte de sangue, um maior aporte sanguíneo nessa região, consequentemente tentar diminuir aquela reabsorção nas extremidades do enxerto. Classificação, então, em termos de enxerto onlay, inlay, quando realizamos enxerto onlay, principalmente em senos maxilares e na cavidade nasal, para aumentarmos principalmente em altura para a posterior colocação dos implantes, e os enxertos interposicionais através de osteotomias do tipo Leforum. Classificação desses blocos, dessas apresentações, temos os blocos corticais, isto em termos de estrutura óssea, um osso mais cortical, um osso mais denso, são mais resistentes e se reabsorvem com o tempo. A possibilidade de um bloco esponjoso com uma ausência de resistência mecânica, pois o osso esponjoso ele é mais frágil e tem, em contrapartida, tem um potencial osteogênico melhor. E o bloco córtico esponjoso, que é o que nós sempre buscamos ter para poder proporcionar um potencial osteogênico e ser mais resistente em termos de enxerto de hueso. Quando ponemos o hueso particulado, podemos fazer da forma inlay, principalmente nos senos maxilares, e em onlay para realizarmos um preenchimento entre os blocos. E através de telas
não reabsorvíveis, telas de titânio, para manter este enxerto em posição, ou através de membranas que possibilitam a reabilitação tecidual guiada. Em relação às áreas donantes, às áreas doadoras, temos basicamente mandíbula, a região anterior da mandíbula ou o mento, e a possibilidade de remover o osso do ramo mandibular. E também outras áreas donantes, que são basicamente a crista ilíaca, a tábua externa da calota craniana e outras regiões corporais menos utilizadas, que são tíbia e costela. Esses dois últimos temos uma grande morbidade e, portanto, não temos muito gosto em fazer enxertos tendo essas áreas como doadoras. As vantagens do enxerto ósseo autógeno servem como transporte de células vivas ao leito receptor, e temos a ausência de ação imunológica. O osso é do próprio paciente, não temos nenhuma reação imunológica a qualquer tipo de tecido, por exemplo, de um banco de tecido. Então, temos um baixo grado de inflamação e menos probabilidade de infecção, quando seguido os procedimentos corretos para a realização desta enxertia. E também temos a possibilidade de uma reparação de tecido mais rápida, através de uma rápida revascularização desta região doadora. Em relação às desvantagens, temos uma necessidade de dois procedimentos. Precisamos fazer um procedimento para a retirada desse enxerto autógeno e, posteriormente, um outro acesso cirúrgico para a colocação desse enxerto na região a ser reabilitada. Uma maior incomodidade desse paciente, onde tem dois locais cirúrgicos e uma morbidade da área donante, principalmente devido à quantidade de osso que necessitamos. Se retiramos uma quantidade grande de osso, seja da região anterior do mento, podemos ter prejuízos do ponto de vista estético, porque tecido mole não tem muito suporte de osso e, consequentemente, há um pequeno prejuízo estético a este paciente. Por outro lado, se buscamos áreas extraorales, como a cresta anterior do osso ilíaco, esse paciente além de termos que ter uma outra equipe cirúrgica, uma equipe de ortopedistas para fazer a retirada desse enxerto, necessitamos que esse paciente tenha um período de reabilitação do ponto de vista de caminhar. Então, teremos uma quantidade limitada de osso, não podemos ficar removendo o osso rotineiramente, porque uma vez que já removemos aquele osso, não podemos fazer um novo procedimento naquela região. A necessidade de hospitalização em caso de tecidos de sítios donantes extraorales, no caso principalmente de crista anterior do osso ilíaco, e em menor probabilidade a tábua óssea externa da calota craniana. Nosso grupo não gosta muito de enxerto de calota craniana, porque é um osso bastante denso, é um osso bastante compacto, tendo uma reabilitação maior desse osso, e também das eventuais morbidades
que possam fazer com esse paciente. Necessitamos de um neurocirurgiano para a retirada desse inserto e também, dependendo da espessura desse hueso que retiramos, podemos ter exposição da duramate e complicações e morbidade com este paciente. Em relação aos enxertos ósseos autógenos, temos a possibilidade de dores, edemas, hemorragias, parestesias na área doadora, na área donante. Em relação às zonas donantes intraorais, a eleição ou a escolha depende de volume e quantidade de hueso necessário. Podemos fazer a retirada de hueso na região de maxila ou pós-tuber, principalmente para ossos particulares. Dependendo do tipo de defeito, podemos buscar uma área receptora, tanto na região anterior da mandíbula ou na região do ramo mandibular. E, además, a morbidade da cirurgia. Podemos remover um bloco de hueso na região anterior ou na região do ramo mandibular. Temos alguns fatores de controle de reabsorção, que é a detenção do enxerto. Então, temos que ter uma boa estabilidade desse enxerto através, basicamente, de tornilhos. Temos uma fixação adequada desse enxerto para que esse enxerto não se tenha movimento. Se temos movimento, não há uma integração ao leito receptor e, consequentemente, temos insucesso nessa enxertia. Ausência de carga de 4 a 6 meses, não podemos fazer nenhum tipo de pressão ou força nesta região. Realizar uma sutura livre de tensão. Se temos uma sutura com pressão nessa região, este tecido blando irá ter uma fenestração e, consequentemente, exposição do enxerto. Extinção da infecção através de realizarmos um procedimento cirúrgico totalmente aséptico, sem nenhum tipo de contaminação, e também uma antibiótico terapia profilática. E, principalmente, eu sei que isso é muito difícil quando o paciente ele é dependente, não poder falar para um paciente um paciente dependente do fumo, que ele não pode fumar, é extremamente difícil. Pero o fumo eleva a temperatura da cavidade oral e, consequentemente, traz bastante prejuízo, não só para os enxertos ósseos, mas como toda a região de cavidade oral, com a possibilidade até de, eventualmente, a longo prazo, termos lesões oncológicas, lesões de câncer na cavidade oral. As indicações de ordem local para o planejamento, a planificação e reconstrução desse rebordo. Basicamente, temos a região anterior de maxila, que precisamos ter uma planificação em relação ao forame incisivo bastante amplo. Precisamos, em alguns casos, realizar a remoção do nervo incisivo e poner hueso particulado para termos uma maior espessura de hueso nessa região. Altura deste rebordo inferior a 10 milímetros e uma largura insuficiente. Em região posterior de maxila, teremos a proximidade com o seio maxilar e uma área de baixa densidade. Muitas vezes, quando este paciente não tem dente em região posterior de maxila, a médio e longo prazo temos o que nós
chamamos de pneumatização do seno maxilar, onde há uma reabsorção em altura desta região, deste rebordo alveolar, impossibilitando a colocação de implantes nessa região. Então, novamente, primeiramente precisamos ter um ganho em altura para posteriormente realizarmos os implantes. Em região anterior, temos que ter um planejamento, uma planificação de reconstrução. Precisamos, temos em mente o tipo de reabilitação que iremos fazer. A discapacidade de tecido branco e tecido duro, inclinação dentária da prótese, muitas vezes com seu antagonista, porque temos uma falta, uma ausência de suporte de osso e estas próteses necessitam uma compensação do ponto de vista de resina para termos a estabilidade da oclusão. Então, primeiramente, precisamos promover um ganho em espessura desse osso para depois colocar os implantes nas suas posições ideais. Precisamos sempre saber os desejos dos pacientes, o que os pacientes têm em mente. Isto não só é possível neste tipo de tratamento, mas também em outros tipos de tratamento, como por exemplo a cirurgia ortognática. Precisamos sempre termos em mente quais são os desejos desse paciente, o que o paciente busca com esse tipo de tratamento. Não podemos ter um paciente com expectativas diferentes do que nós outros podemos fazer em termos de reabilitação. Isso irá trazer problemas futuros em termos na relação profissional-paciente. E um correto exame clínico para podermos fazer uma planificação adequada. Os insertos ósseos autógenos temos como área donante mento, ramo da mandíbula e crista de osso ilíaco. Nosso grupo tem bastante experiência e habilidade nesses três tipos de áreas donantes. Basicamente, temos a possibilidade de realizar a enxertia, temos como área donante a região de mento ou de sínfise mandibular. É um osso bastante cortical, um osso bastante denso, do tipo 1, com uma forma triangular. Temos possibilidade de remover partículas de osso da porção esponjosa dessa região. E fazemos a retirada desse enxerto, dessa área receptora, através de fresas, de cincéis. Podemos, quando temos a necessidade de osso particulado, podemos, através de um trépano, de uma broca trépano, uma trestina, fazer a retirada desse enxerto autógeno. Temos uma reabsorção mínima dessa área doadora, dessa área donante, porque essa área é um bloco de enxerto córtico esponjoso, diminuindo tendo como resistência o osso cortical e tendo também a possibilidade de nutrição através do osso esponjoso. Uma sensibilidade é possível ocorrer devido à localização dos nervos mentonianos e a não que nós iremos realizar a secção desses nervos, mas somente a manipulação desses nervos trazem como consequência uma parestesia temporária e isto precisa ser alertado ao paciente. E também uma hipoestesia, uma perda desta sensibilidade.
Então, realizamos a retirada desses blocos, delimitando a quantidade. Podemos fazer até medições com compassos, tendo a área receptora. Podemos medir a quantidade de osso a ser removida e hacemos o desenho, hacemos o design desse enxerto e trabalhamos com brocas, né, com fresas, e na sua retirada, através de pequenos toques com cinzel e martelo, a possibilidade de retirada desse enxerto. Então, teremos a possibilidade de realizar uma incisão intraoral na região de mento, uma divulsão, né, uma divulsão dos tecidos blandos, tendo acesso à área de tecido duro. Realizamos toda a exposição. Peço perdão pela quantidade de sangue exposta na fotografia. Realizamos o design do bloco de osso a ser retirado. E depois hacemos uma sutura por planos, suturando primeiramente os planos interiores e depois a mucosa, a ência exterior. Temos um aumento de seno maxilar quando temos a pneumatização do seio e não temos altura óssea suficiente para a colocação de implantes, através de uma reabsorção a médio e longo prazo, onde não temos dientes nessa região. Então, o aumento pode lograr-se colocando o material em contato direto com a membrana e criando uma cavidade nova, usando uma partição técnica de seno, que se recomenda para essa criação de um sítio estável, aumentando o osso autólogo de um sítio intra ou extraoral. Então, dependendo da quantidade de osso a ser colocada dentro do seno maxilar, necessitamos ter uma escolha correta em relação à área donante. Realizamos uma osteotomia na região vestibular do seio maxilar, removendo esta tábua de osso e através de membranas, de instrumentos específicos de curetas, realizamos o levantamento dessa mucosa do seio, podendo colocar o osso autógeno particulado nesta região, tendo um aumento significativo para a posterior colocação desses implantes. Muitas vezes, nosso grupo faz uma associação de osso autógeno com osso particulado heterógeno, com biomaterial, para termos uma maior quantidade, ganharmos em volume de enxertia e assim podemos ter um ganho maior deste procedimento. Então, temos quando o paciente não tem diente nesta região, há uma pneumatização, um aumento do seno maxilar através da pressão positiva de sua inspiração. A médio e longo prazo, isso vai ocorrendo de forma a causar esta patologia ou esta alteração funcional, e quando pensamos em reabilitar este paciente, não temos estrutura óssea ou estrutura de osso suficiente para a reabilitação. Muitas vezes o paciente ele não tem consciência dessa situação. Ele sabe que não tem os dentes e através
da procura, do desejo desse paciente procurar um profissional, um especialista. Ele quer colocar implantes nessa região e depois de uma planificação, depois de exames clínicos e radiográficos, chegamos à conclusão de que não temos hueso. Precisamos primeiramente criar condições adequadas para depois poder reabilitar este paciente. Temos a possibilidade de realizar uma osteotomia na parede vestibular, removendo esta tábua vestibular, esta tábua externa do seno maxilar, podendo ter acesso ao seno, e através de instrumentos específicos realizamos todo o descolamento da membrana sinusal para poder preencher este assoalho do seio maxilar com osso autótropo. Então temos a cavidade e o preenchimento com, novamente, quando temos ausência dentária, a pneumatização. O procedimento é a colocação desses enxertos para depois teremos uma boa adaptação desse implante. Realizamos os implantes com pelo menos 6 meses após a enxertia. Nosso grupo gosta de colocar os implantes, de poner os implantes após 8 meses. Temos uma estabilidade significativa e uma estabilidade primária desse implante bastante adequada para a posterior colocação das coronas. Então, um resumo, um desenho esquemático. Quando temos a pneumatização do seio maxilar, realizamos a abertura anterior do seno, realizamos o descolamento de toda a mucosa, preservando a integralidade dessa mucosa. Se eventualmente tivermos a perfuração dessa mucosa, podemos poner uma membrana absorvível que servirá como uma barreira mecânica para que esse enxerto de hueso não fique dentro do seio maxilar e posteriormente ter uma patologia, uma sinusite por inflamação do seio maxilar. Então, realizamos todo o descolamento, podemos até fazer, dependendo da quantidade de hueso a ser colocado, podemos fazer conjuntamente a colocação do implante, se este implante tiver uma altura de hueso para uma estabilidade primária significativa. Se não podemos ter uma estabilidade do implante e o implante fica se movimentando, não teremos sucesso nesse tipo de tratamento conjunto. Primeiramente precisamos realizar a enxertia para depois poner os implantes. Então realizamos a perfuração, a colocação do enxerto e a estabilidade primária com a enxertia e a cobertura das espiras na porção apical desse enxerto, a cobertura de hueso. Esta é uma outra região da cidade de São Paulo, que nós chamamos de Ponte Estaiada. É um cartão postal bastante muito bonito, onde temos as duas marginais com bastante tráfego e este prédio é um complexo hoteleiro chamado de WTC, onde temos a oportunidade de receber o Congresso Brasileiro de Cirurgia em São Paulo em 2017, onde eu tenho a possibilidade de ser um dos diretores. Então, quando temos uma tomografia com os seus defeitos de hueso, podemos ter uma boa planificação, uma boa planificação de nosso tratamento. E quando não temos quantidade suficiente para a estabilização desses implantes,
podemos realizar a medição na região donante, fazer a osteotomia para a retirada desse bloco e poner esse bloco, fixar esse bloco com tornilhos para que esse bloco fique bastante estável e tenha a possibilidade de se integrar à área receptora. Temos uma região onde realizamos a sutura com fios absorvíveis e a colocação de próteses provisórias, onde, através de próteses provisórias fixadas dos dentes adjacentes, que irão permanecer com o paciente durante todo o período de integração desse enxerto, tendo já um prejuízo estético significativo para esse paciente. Posteriormente à integração desse enxerto, damos a retirada dessa prótese e ponemos o implante. Então, sacamos o tornilho, temos um ganho em espessura desse hueso e a possibilidade de colocação desse numa posição adequada, tendo um perfil adequado com os dentes adjacentes, pensando do ponto de vista estético na produção, na confecção da corona. Posteriormente, a colocação da corona e tendo um posicionamento adequado com uma boa parte estética e gengival reabilitada. Então, como desenho esquemático, temos a incisão, a retirada do bloco ósseo. Nosso grupo prefere, a não ser que necessitamos uma quantidade muito grande de hueso, preferimos retirar dois blocos, tendo mantido a linha média para não ter o prejuízo, não ter a perda de suporte de tecido blando. Mas, quando temos a necessidade de retirar uma quantidade grande, temos que fazer também a retirada da linha média, tendo como desvantagem ou consequência um pequeno prejuízo do ponto de vista de suporte de tecido blando e prejuízo estético. Então, realizamos o desenho do bloco e a retirada com possibilidade de curetar, de retirar esse hueso esponjoso para uma melhor adequação desse bloco ao leito receptor. Gostamos desse tipo de técnica onde mantemos a linha média, retirando dos blocos e esta barra de hueso, esta manutenção desse hueso na linha média não nos traz prejuízos do ponto de vista estético. Temos a possibilidade de realizar a retirada dos enxertos através. Isso era um pequeno filme ilustrativo, pero não sei porque não está funcionando. Mas era uma ilustração retirando o enxerto hueso e colocando na região posterior de mandíbula. Temos a possibilidade de utilizar instrumentos piezossônicos ou piezoelétricos, onde temos como vantagem a manutenção de tecidos brandos. Este tipo de instrumento ele realiza através de vibrações ultrassônicas, realiza o corte de hueso, mantendo tecido mole, não tendo prejuízo, não tendo nenhum tipo de trauma
tecidos moles. Tecidos blandos, perdão. Então, realizamos a colocação dos blocos e fixação tornilhos. Na região de mento, temos as possíveis complicações reportadas nesta área, como, por exemplo, um sangramento exagerado, hematomas, edema, parestesias de lábio e ou dentales temporários, as lesões das raízes de los dentes. Isto traz como vantagem a utilização de instrumentos piezosônicos, porque este instrumento ele não tem nenhum tipo de trauma às raízes dentais. Câmbio com o perfil facial do paciente, naqueles casos onde nós temos uma grande retirada de hueso. Outra região onde podemos fazer a retirada de enxertos através dos ramos mandibulares. Este hueso é um hueso do tipo 2, que ainda é bastante cortical, porém temos já uma quantidade de hueso esponjoso aderida a este hueso. Temos mais ou menos a possibilidade de retirar esta quantidade em termos de espessura, de longitude e de altura na região reto-molar. Não tem nenhum tipo de problema ou alteração do ponto de vista de sensibilidade, mesmo porque o nervo alveolar está por dentro da mandíbula. E a região, também temos a possibilidade de retirar através da região do distal do primeiro molar, muitas vezes através de um trépano ou de um raspador, para removermos tecidos, para removermos hueso particular. Então, temos a possibilidade, numa mandíbula, num desenho esquemático, a possibilidade de retirar um bloco na linha oblíqua externa dessa mandíbula, tendo a possibilidade de utilizar esse bloco. Quando temos um paciente que até aparentemente tem uma espessura adequada para a colocação de implantes, quando iremos levar esse paciente, quando iremos ter uma planificação do ponto de vista tomográfico desse paciente, veremos que esse hueso, temos uma espessura bastante gruesa, bastante grande, pero solamente tecido blando. Tem uma espessura bastante grande de tecido blando. Quando iremos verificar a quantidade de hueso disponível, temos uma quantidade inferior onde não temos a possibilidade de colocar implantes dentários. Então, realizamos enxertias para a posterior reabilitação desses pacientes. Optamos por retirar este enxerto de ramo mandibular, com retirada desse bloco, curetagem desse hueso particulado e fixação desses blocos com tornilhos. E utilizamos aquele hueso particulado juntamente com biomaterial para dar uma maior conformação desse novo rebordo. Utilizamos uma membrana para manter este hueso em posição e realizamos uma sutura bastante criteriosa para que não haja nenhum tipo de tensão. Na região de se recomenda o enxerto do tipo onlay ou inlay. Ações cirúrgicas são basicamente parestesia temporária ou permanente. Muito raramente ocorre do ponto de vista permanente, a não ser que o cirurgião cometa alguma intercorrência cirúrgica. Basicamente hemorragia, hematoma e
Cirurgianos menos experientes podem fazer fraturas mandibulares nessa região, dependendo da espessura desta mandíbula. Se temos uma mandíbula fina, uma mandíbula bastante delgada, temos a possibilidade de, dependendo da quantidade de hueso a ser retirada, ter uma fratura mandibular patológica devido a essa retirada. A literatura suporta este tipo de casuística, o que coincide com a nossa casuística do nosso grupo, onde nós realizamos em torno de 70% dos casos, retiramos o hueso como área donante da região do mente. E cerca de 30% dos casos optamos por uma retirada de hueso na região de ramo mandibular. A tuberosidade maxilar, ou tubérculo, é, na verdade, uma possibilidade de área donante quando temos necessidade de osso particular. Então, quando iremos colocar o osso em uma cavidade, ou em fenestrações pequenas, ou até mesmo em cirurgias de sinus lift ou levantamento de seno. E os riscos e complicações cirúrgicas é a exposição do seno maxilar. Precisamos ter uma planificação adequada com radiografias e tomografias para não ter movimentos inadequados e realizar uma comunicação entre a região posterior do seno maxilar e a cavidade oral, proporcionando assim uma fístula oroantral, uma fístula buco-sinusal. E o compromisso dos dentes restantes. Precisamos ter cuidado com os dentes, principalmente primeiro e segundo molar superior, para que não tenhamos nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. As áreas donantes extraorales, basicamente realizamos numa quantidade muito pequena. Enxertos de calvária, que necessitam essencialmente de anestesia geral, para enxertos onley, onde realizamos a retirada de blocos ósseos. E os riscos e complicações têm basicamente um sangramento exagerado dessa região, edema, e quando este enxerto é retirado pelo neurocirurgiano de forma muito espessa, muito gruesa, temos a possibilidade de exposição da dura mater, trazendo como consequência um prejuízo a esse paciente. De forma a realizar uma enxertia, quando necessitamos uma quantidade muito grande, nós preferimos realizar a retirada de hueso da crista anterior do hueso ilíaco. Também necessitamos da uma anestesia geral e basicamente para a retirada de enxertos, para a colocação de enxertos onley. E as complicações são hemorragia, hematoma e o edema, parestesia parcial ou até mesmo permanente, dependendo da habilidade do ortopedista. Na porção da perna, o paciente, logo depois do procedimento cirúrgico, tende a andar com um pouquinho de dificuldade, voltando à sua normalidade muito brevemente. Dolor severo e dificuldade para caminhar. Temos a possibilidade de utilizar instrumentos raspadores temos a possibilidade de ter hueso particulado. Então, utilizamos esse instrumento na região de ramo mandibular e podemos ter uma quantidade significativa para a colocação desses enxertos particulados para o seno maxilar ou para conformar os blocos.
Temos também a possibilidade de utilizar filtros coletores, quando iremos fazer as perfurações para a colocação dos implantes, podemos retirar hueso particulado, coletar hueso, aquelas pequenas porções de osso que são removidas através da sua perfuração. Através de trépanos ou de trepinas, como nós chamamos, podemos ter pequenos blocos de osso que podemos até, através de um triturador de osso, transformar esse osso em osso particulado para a colocação nas variadas regiões onde desejamos. Em termos de incisão e exposição do defeito, temos uma profundidade do sulco gengivo-labial e a incisão realizamos na crista alveolar remanescente. Descolamos toda a mucosa da crista alveolar. Tenemos cuidado porque bastante critério, porque esta mucosa é muito fina, para não ter nenhum tipo de fenestração ou prejuízo a este tecido branco, porque precisamos nos atentar para o recobrimento desse enxerto. E realizamos uma crista na crista alveolar com uma relaxante na região posterior, lá no extremo distal. A preparação da área de recepção, realizamos algumas pequenas perfurações, alguns pequenos furos, para que haja uma maior aporte de sangue nessa região. Então, uma difusão no periósteo e a descorticalização para prover sangue e aporte nutritivo para esse enxerto nesta região do hueso cortical. Realizamos todos aqueles movimentos, uma osteotomia com bastante cuidado e adaptação desse bloco na região. Retiramos, seja do mento ou do ramo, e a realização da descorticalização. Inserção e fixação dos enxertos através de tornilhos interfragmentários e uma adaptação perfeita desses blocos. Esses blocos eles precisam ter bastante aderência, bastante contato com a área receptora. Se não tiver esse tipo de situação, esse bloco não terá uma estabilidade adequada, tendo um movimento e, consequentemente, não realizar a integração desse bloco. E evitar os espaços vazios entre o bloco e a área receptora. Dentro deste mar, deste universo de grandes edifícios, temos em São Paulo o Parque do Ibirapuera, um lugar bastante agradável, onde temos a possibilidade de levar nossa família, poder realizar esporte, poder caminhar, e é uma área com bastante verde, muitas áreas agradáveis dentro de uma cidade com bastante cimento, bastante edifício. Então, de forma esquemática, realizamos a colocação através de tornilhos com sua fixação nas regiões. Temos que ter um tornilho onde este perfure, realize a total fixação desta região, seja do hueso da área doadora e seja a área receptora, com bastante estabilidade. Realizamos nesse tipo de enxertia a técnica de leg screw, onde temos o leito receptor, o enxerto, e hacemos uma perfuração maior no enxerto
para que esse tornilho ele não tenha interferências nesta região do enxerto, podendo agregar, podendo travar esse osso em seu leito receptor. Então realizamos a perfuração com uma broca de 1.0 e depois retiramos o enxerto e realizamos a perfuração do enxerto com uma broca de 1.6, onde temos a possibilidade deste tornilho passar passivamente no enxerto, fazendo com que esse enxerto tenha um travamento adequado na área receptora. Alguns minutinhos e vocês já se livram de mim. Sutura, extenso alívio no periósteo com o retalho ou cogarro vestibular, manutenção desta sutura cerca de 10 a 14 dias, sempre evitar uma isquemia, tomar bastante cuidado, tomar esta sutura com bastante critério, evitar que esta sutura fique com tensão, porque temos uma retração cicatricial desse tecido blando e, consequentemente, uma fenestração, uma abertura dessa sutura e, consequentemente, exposição do nosso enxerto e, consequentemente, a grande possibilidade, quando há exposição, de infecção e perda desse enxerto. Então, temos que ter bastante critério nesta sutura. Seja ela através de pontos interrompidos ou de forma contínua. Em termos do pós-operatório, temos que ter uma ausência da prótese total, do uso dessa prótese total, por cerca de 45 dias. Isto é uma situação bastante difícil e também, visto que os pacientes têm uma atividade social e necessitam, eles não compreendem como têm que ficar 45 dias sem as próteses. O que podemos fazer para resolver esta situação é fazer um desgaste interno dentro dessa prótese bastante significativo e utilizar resina flexível ou material soft para a preenchimento desta área, onde não tenha nenhum tipo de pressão desse enxerto e, consequentemente, possibilidade de movimentação desta área. Cerca de 5 a 6 meses, fazemos a erosão das próteses e preenchimento da resina flexível, orientação de cuidados pós-operatórios aos pacientes, como cuidado na manutenção de higiene, na limpeza, utilização de medicações apropriadas, basicamente antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, e retorno nas consultas regulares para que nós tenhamos, como cirurgianos, tenhamos controle do processo cicatricial nesta região. Podemos fazer a região onde é feita a colocação e temos a prótese provisória adequada do ponto de vista estético, suportada pelos dentes adjacentes. Outro caso onde temos um rebordo de osso bastante fino, bastante delgado. Apesar de nosso exame clínico nos induzir a ter a ideia de que temos osso suficiente, retiramos um bloco de osso da região do mento, fixamos com tornilhos, temos a possibilidade de realizar um sanduíche, colocar na região vestibular e na região palatina para ter um ganho significativo. Recobrimento desse enxerto com tecido blando, o posicionamento dos tornilhos e, posteriormente, cerca de 6 a 8 meses, realiza-se o segundo procedimento para a colocação dos implantes, a maior estabilização, uma perfeita estabilização e posicionamento adequado desses implantes
para posterior reabilitação. Então, temos os implantes muito bem colocados e a possibilidade de confecção das coronas sobre estes implantes. Tendo uma melhora do ponto de vista de manutenção de tecido, de perfil facial desse paciente, apesar de ter uma ausência significativa de osso nessa região previamente. Creio que é o último caso. Temos um rebozo bastante delgado, onde buscamos até a possibilidade de fixação com placas e tornilhos, colocação desse enxerto nesta região, e é isso. Convido a todos vocês para, como diretor do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, convido a todos vocês, meus colegas, a participar do próximo evento do Colégio Brasileiro de Cirurgia, que será o Encontro Norte-Nordeste de Cirurgia, do dia 1º a dia 3 de maio, em Recife. E teremos no segundo semestre de 2014 o COPAC, que é o Congresso Paulista de Cirurgia, que iremos fazer no interior de São Paulo, na região de Campinas. Temos nos últimos anos congressos bastante buenos do ponto de vista científico, do ponto de vista social, e acredito que teremos assim um grande ganho científico nesse sentido. Muito obrigado. Novamente peço desculpas por toda inconveniente em relação ao meu idioma. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que eventualmente tenham. Novamente quero agradecer imensamente ao meu grande amigo e estimado Dr. Christian Cartenas por invitar-me a estar acá com vocês. E temos a Jay, será isso correto? Temos muitas conversas acerca de projetos futuros. Dr. Christian me levou para conhecer um pouquinho de Lima, a Barranco, ao Centro Histórico. Fiquei muito contente. Estou muito contente de estar aqui. Estou à disposição para qualquer pergunta e creio que no período da tarde iremos falar sobre um outro tema. Muitas graças. Solamente um aviso, esse é meu filho de 2 anos e 2 meses. Esse é o meu xodó, por quem eu acordo cedo todos os dias e trabalho forte para termos sucesso. E agora tenho uma hija. Na outra apresentação temos uma foto dela, que com 28 dias, e estou muito contente. Creio que nossa profissão, que é muito desgastante, temos um contato diário com diversos pacientes muito agradáveis, outros pacientes que não são tão agradáveis assim, e outros pacientes que desejamos não ter nem contato, só temos por causa do dinheiro, e necessitamos ter um equilíbrio adequado do ponto de vista tanto profissional quanto do ponto de vista familiar. E esse equilíbrio eu sempre busco, e acredito que vocês, como uma dica, um ponto que eu posso falar a vocês, é que tenhamos um equilíbrio em nossas vidas, para que possamos fazer nosso trabalho com muito mais alegria, com muito mais tranquilidade, e acredito bastante em todo esse equilíbrio do ponto de vista profissional e familiar. Muito obrigado.
estou à disposição para quaisquer dúvidas. Dúvidas ou dúvidas? Dudas. Não. Doctor, muy buena su conferencia. Muchas gracias. Pero yo he escuchado en una conferencia de que en la boca ya no se debe usar los metales, a excepción del titanio. ¿Por qué? Porque trae problemas en el desgaste de los huesos, sobre todo en la implantología, o sea, que se usa, trae problemas en las articulaciones, principalmente en la cervical, o sea, la parte de los columnas. Eso lo he escuchado yo en el Japón, en viaje en Kesenuma, ya hace en el 2010. Y también me dijo que en la fractura no se usa metal en el Japón. Preparan los medicamentos con los dientes temporales porque son células madre. Ellos preparan esos medicamentos. No sé si en el Japón están con esa idea o no sé, ya la idea nos llega acá al Perú de no usar metales en la boca. Eso es todo. ¿Cuál mi opinión? Creo que no sé si comprendí su pregunta, mas voy a tentar. Creo que nosotros no tenemos ningún tipo de problema con relación al uso de metales. Yo prácticamente uso diariamente, estou poniendo nos meus pacientes tornillos e placas de titânio através das cirurgias ortognáticas que realizo, através das enxertias, realizo fixação com implantes ou com parafusos, com tornillos metálicos. Creio que um ponto essencial para o sucesso do procedimento é a qualidade do material que utiliza. Temos inúmeros trabalhos suportados na literatura mundial, científica mundial, onde realizamos procedimentos com uso de metais, com uso de titânio de boa qualidade, e não temos nenhum tipo de problema nesse sentido. Não compreendo, Fábio. Sim, depende muito da situação e de como é utilizado esse tipo de aparato, esse tipo de material. Temos que respeitar a biologia, temos que respeitar todos os processos biológicos do paciente, dos nossos pacientes, e creio que eu não tenho nenhum tipo de dificuldade ou dúvida em relação ao uso desse tipo de material, esse tipo de aparato. Mas, alguma questão? ¿Alguna duda? No hay ninguna otra pregunta. Los invitamos, estimados colegas, al break, por favor, y 12:20 estamos empezando con el doctor Plinio. Muchas gracias. Por favor. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old